Gui, como é que é você no mercado ser reconhecido como é o Guilherme da Anima? É o Guilherme da Gama? É o Guilherme da onde? Ou seja, ainda continua muito forte a ligação com a Gama, né? Cara, eu Que muita gente acho. conhece por causa disso, né? O Guilherme Junqueira da Gama, né? É Ou o Gui isso. da Gama, né? Eu acho que tem uma simbiose gigantesca quando você cria algo e veste algo, né? E principalmente quando você é uma pessoa meio builder e que usa também toda a estratégia possível, mais barata para fazer o CAC ser o menor possível, é ser essa pessoa que se mistura com a marca e às vezes até mesmo com o personagem, né? O Hulk. A galera Sim. falava, só falta você começar a entrar nos programas Fica verde. vestido de Hulk, aí seria aquele mico desnecessário. Mas ainda assim, é uma coisa bizarra, porque eu acho que, inclusive, a marca virou maior do que o Junqueira, de alguma forma, porque eu falo, ontem eu tava num evento gigante, ele tava conversando com um cara, tal, aí eu falei, pô, a minha antiga empresa, tal, tava falando, daí ele falou, qual empresa? Daí eu falei, Gama Academy. Ele, caralho, você é o fundador da... Eu estudei lá, assim, não sabia que o cara existia, mas é um negócio de legado muito forte, eu acho que é uma cola muito do bem, assim, pra realmente você ver que você fez bem e impactou, que era a ideia do começo, né? Então deu certo. E não te incomoda, hein, nem um Zero, pouco. zero. Pode né? me chamar de Acho Hulk. que é pra Até ser motivo de hoje, orgulho, até na hoje, pô, real, eu vou tirar foto, A galera né? pensa. Esquece, né? Falar, a marca é Jantar outra já, chique, né? cheio de vinhos, eu tô lá, assim, a minha esposa, ô, para, calma, não é a Gama, não. Pô, virou um ícone, eu acho que é uma aula de branding ali. Mas você Boa. falou um ponto importante, que é empreendedor que tem essa característica mais hustler e que eventualmente não tem tanto recurso para, tipo, a empresa... vamos isso, criar cara. um brand. Fala, cara, o branding é o empreendedor no começo, né, Vocês cara? conhecem o Samir da Crânio? Eu sei de ouvir... É de EdTech também, ele Uhum. criou uma plataforma tipo um Duolingo corporativo, assim, e a marca é rosa. Ele só usava rosa. E aí o ícone é um cérebrozinho, ele fez como se fosse um bonezinho com cérebrozinho, foi visitar o governo da Coreia lá, não sei, presidente, cara, fez a mulher usar o negocinho, deu meia rosa pra ela. Então, esses negócios de elemento, ele chegou a criar um novo alfabeto, ele não usava mais a palavra C, a letra C, ele colocava o Q. E aí, porque é crânio, né? Que é com Q. Então, assim, são exemplos como esse que você acaba solidificando uma marca, uma mensagem, uma imagem e que gera associação, associação gera lembrança, lembrança Sim. gera realmente aquele sentimento de pertencimento, CAC mais barato, LTV mais longo. Então, Eu acho que tinha o estilo, né, também, né? Quando você fez a Gama, era mais do que só a marca, né? Você trabalhava um estilo mesmo da galera de trabalhar, né? Ou seja, como que você vai migrar da educação para o trabalho e qual que é o estilo, a pegada do trabalho que a pessoa vai ter, né? Tem muito a ver com praticamente um manifesto, né? Eu acho que é um pouco do... Empresa é o manifesto em ações, pessoas, do que o founder acredita, e isso acaba depois se chamando cultura, e quando é uma empresa de educação, isso acaba indo para fora, porque sua entrega, porta para fora, é ter alunos. Sim. E se você tem um jeito, um impacto e um modelo de lidar e acreditar nas suas coisas, isso acaba virando valores, e isso é o que hoje todo mundo acaba vendo de unidade comum. E é daí que vem o nome comunidade. Unidade comum. Nós temos algo que nós acreditamos e essa forma de ter uma motivação intrínseca que junta as pessoas faz com que elas virem parte desse clã. E aí tinha gente que chegava e falava, cara, vocês parecem uma seita, velho. Sim. Vocês parecem um negócio assim que toca a mão, você sabe que é da Gama, sabe? Tipo, não sei explicar, mas foi algo mais natural, zero intenção, mas teve elementos que desde o dia zero acho que nasceram e são ingredientes desse sucesso de juntar e ter esse efeito colateral para o mercado. Boa. Eu vivi isso e vou querer explorar um pouco. Mas deu só aula alguma... na primeira turma ainda. É isso, boa. A gente vai explorar um pouco isso. Mas uma última pergunta ainda ligada nesse tema, né? Uma coisa é como o mercado, igual eu falei, né? Eu vou levar muito tempo para não dizer assim. Provavelmente no meu WhatsApp você tá lá como Junqueira Gama, né? Alguma coisa assim. Mas e para você, como que é internalizar uma vez que tua criatura foi fazer parte de uma outra coisa maior e você não é mais o Guilherme da Gama e você vai fazer outras coisas? Você já lembra se desassociou?
aquele comercial do OLX, desapega, OLX. Foi muito mais difícil, acho que na parte das rodadas de investimento, porque você acaba compartilhando, tendo pessoas no board que trazem outras visões, que às vezes destoam da sua, mas que traz um quê também de... lembra do objetivo fim, né? Se você captou investimento, você tem que vender. Então, se você fizer só o que você quer aqui, daqui a pouco você vira uma ONG e fudeu. Sim. Então, eu acho que esse lado começa a ter um desapego, e aí muito mais desapego da marca, do mantra e do que se propôs a fazer, do que necessariamente da empresa, porque até então ela continuava minha, era majoritário, então tá tudo bem, só que você tem que ir unindo opiniões para jogar um outro jogo que você vai aprendendo. Ninguém nasce, né, 100% founder, pronto para a fase do MVP, PMF aqui, depois para escala, depois para M&A. Sim. Não tem uma graduação para isso. Você tem que se fuder lá e aprender. Sim. E aí eu acho que esse foi um começo do momento do descolamento do Junqueira romântico e, né, o propósito e romantismo do pragmático e resultado, sabe? E eu sinto que quando as duas coisas fizeram um casamento, aí realmente eu comecei a olhar impacto, história, legado, grana e tá tudo bem, sacou? Então, na hora da venda, já não tava tão apegado assim. Eu acho que o que sofri mais foi pós-venda, ver que talvez a visão que eu tinha, ou a visão que a gente compartilhou lá dentro, mudou os ares. Empresa listada é muito pautada a stakeholder, é atender anseios de investidores, vão tomando algumas decisões estratégicas mais baseadas em custo e tal, e vai sufocando um pouco daquele propósito, daquela equipe maravilhosa que você demorou épocas e épocas para conseguir formar, e principalmente da marca, né? De, às vezes, usar para um item que acaba batendo com outras lá, e quem tá lá tem mais dominância, então acaba que eu acho que é um desperdício. Então fica aquele sentimento de, porra, tudo isso para, né, ser mais um elemento de um troço gigantesco, mas faz parte, ser listado e ter uma empresa de 5 bi, é parte de ter várias unidades de negócio, várias marcas, várias empresas, e aí a sua vai virar uma dentro de um monte. Eu acho que é isso que dá um pouquinho de dorzinha no coração ainda. Boa, mas a gente vai explorar mais isso daí, mas para você que está ouvindo o Startups and Down, saiba que a gente é o podcast de cabeceira para quem empreende. A nossa é abordar os assuntos aí que costumam tirar o sono aí de empreendedores e empreendedoras. A gente tem uma centena aí de episódios gravados falando sobre estratégia, captação de recurso, M&A, falando também sobre gestão, alinhamento entre sócios, formação de times. A gente tem falado bastante sobre IA porque é inevitável, e a gente tem esse quadro onde a gente traz empreendedores que vêm aqui no Startups and Downs contar suas histórias, e a gente busca explorar essas histórias a partir dos downs. Não porque a gente gosta de enfatizar pela tragédia em si, mas é porque a gente compartilha da crença que é a partir dos downs que são gerados os maiores aprendizados, e para destravar o potencial dos ups, que os empreendedores eles precisam primeiro conseguir resolver os seus downs. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Junqueira, até é difícil não falar Guilherme Junqueira da Gama, mas aqui a gente está com o Junqueira, amigo, empreendedor, aí já dividimos muita trincheira de jornada. Tem muita história em comum os três aqui, né? A gente pode ir pensando isso ao longo do episódio. Mas começa contando aí quem é o Gui Junqueira e como que você cai aí no empreendedorismo. Bom, eu sou um educador e um empreendedor, acho que nascido e criado, mas descoberto aos poucos. Sempre vi o mundo como se fossem 3 portas, assim, sabe? A porta de quem reclama, a porta de quem sugere e a porta de quem resolve. Eu acho que empreendedor não gosta de fila, e eu sempre estava lá na de que resolve. Então, desde cedo, alugando equipamento para festa, organizando todas as partes da minha faculdade lá, entrando para a empresa júnior, criando empresa... Então, tava ali alguma coisa, eu só não sabia que tinha a palavra empreendedorismo. E aí descobri pela Endeavor, apaixonei nisso, falei, cara, é isso. Eu tenho como propósito de vida ter uma empresa de dia e dar aula à noite. E essas descobertas foram ao longo de todo o período ali de graduação, trainee e tal.
Trabalhei numa empresa que é uma puta escola de gestão e cultura, que é a Ambev, e ali eu tinha certeza absoluta que eu iria aprender muito, mas ia sair para empreender. Criei minha primeira empresa com 21 anos, quebrei 2 anos depois, foi um baita MBA, bem mais barato que MBA, e aprendi muito mais. Então, é uma consolidação, chamava Clique Bairro. Mais para frente, voltei a trabalhar com software, com RP, vender RP, conheci uma raça rara que eu não conhecia até então, chamado programador. Aí descobri que eles comem, dormem, assistem coisas além de Star Wars, tomam café, e alguns têm até namorada. E aí eu percebi que seria um 2 mais 2 que ia virar 8, porque eu sabia fazer marketing, vender, e não sabia fazer design e fazer código. Criamos lá atrás uma software house, que depois de vários ups and downs virou hoje a terceira maior empresa de desenvolvimento mobile do Brasil, chamada Gera. Tive um baita de uma trajetória lá, sendo essa trajetória dentro de games, depois quase falimos, depois dentro de software como plataforma, depois achamos app ali. Hoje a Gera entrega app do Rock in Rio, do Detal, do Lollapalooza, Animal. fez Max Milhas, Reclame Aqui, então vários cases nacionais muito fodas. E aí, de lá, vim para São Paulo para montar, né, a estrutura da Gera, mas daí vendendo para um cliente, descobri o conceito chamado Venture Building, que até então eu não conhecia, que era diferente de uma aceleradora. Você cria startups do zero baseado em problemas que você mapeia. Foi a primeira do Brasil, era para ser uma cópia da Rocket, né, que era dos alemão lá, que copiava todo mundo. E chamava Startup House, e a gente criou ao longo de 2 anos. Eu saí da Gera, continuei como sócio até vender minha participação, continuei, e aí assumi ali a Startup House mesmo como um grande laboratório, sendo CEO de umas 3, 4, tipo PMO, sabe? De umas 3, 4 ideias. As que vingassem, faria um spin-off. E uma das que vingou sob a minha gestão foi o Bizabo, que era um app de network, que a gente fez um joint venture com uma empresa israelense. Então foi muito legal ter tecnologia foda, mas o comercial e mercado muito maior. Então foi uma baita experiência, passamos na Wire, pegamos grana do Startup Brasil, primeira edição do Startup Brasil, investida e tal. Só que daí na consolidação do bolo começou algumas despontarem até demais. Das 16, só 2 deram certo, a outra foi minguando, quebrando e tal. Uma chamava Pingo Box, foi vendida para Capta, e a outra é o Banco Neon. Banco Neon, eu lembro disso. Porra, virou o que virou. Chamava Controle, a gente criou a marca desenhando no quadro. Pedro Conrad assumiu e foi ser o CEO, e eu nunca curti muito o mundo de fintech. Sempre fui muito mais ecossistema, educação. E aí fui fundar a ABS com uma galera que, porra, tá vindo dinheiro, Sebrae, Apex, lá. Todo mundo tava querendo fazer algumas coisas e tava tudo muito clube do charuto, assim, sabe? Eu já tinha feito uma puta diferença no meu estado, criado o Startup MS, foi a primeira associação formal, que tinha lá 300 startups associadas, e era um negócio relevante, apesar de ser numa cidade pequena. Lá nasceu a Anitta Shoes, lá nasceu Reclame Aqui, lá nasceu o Portal Educação, foi vendido para o UOL. Então tinha uns cases legais, mas não tinha muita relevância. Quando eu estava em São Paulo, aí, porra, vamos montar a ABS, e aí tirei a ABS do absoluto zero, assim, sabe? Sem noção de emprego. O primeiro salário meu foi uma vaquinha entre os gestores, cada um mandou 200, 300, foi R$3.200 meu salário. Isso que eu tava casando, minha esposa ainda é arquiteta, tava bancando tudo, tava de Campo Grande, e aí depois que ela mudou pra cá, quando começou a estabilizar as coisas. Então, aquele negócio bem empreendedorismo, só que de uma ONG, aí é mais foda ainda, né? E, cara, a ABS foi um fenômeno, assim, um baita do impacto ao longo de 3, 4 anos. Criei um monte de coisa lá, desde pitch gov, pitch digital, o maior base de startups, que é a Startup Base. Criei o Case, que daí realmente foi o cash call ali, de deixar 4 milhões no caixa, e você falar, caralho, eu sou dono de 100% de nada disso, ou 0% de tudo. O Case eu acho que vale até a pena, que acho que assim, é um pouco do embrião do ecossistema cara, de startup e olha como se conecta com a história da Gama. Eu sempre fiquei puto com um americano que acha que o Brasil é só onça, mato, jacaré. E eu fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de uns 3, 4 TechCrunch, como a tia da Van, né? Eu levava as missões daqui, a Apex pagava, o Sebrae ajudava, e aí eu selecionava as startups e jogava os caras lá para fazer pitch, para testar e tal. Então sempre fiz isso pela ABS. E eu queria muito que o TechCrunch viesse para o Brasil, e fiz um puta de um pitch. Cara, o Brasil é foda, olha o tanto de gente, temos que fazer uma edição lá, eu consigo patrocínio. Só preciso da licença da marca, me deixa ser o country manager, sei lá, alguma parada assim.
Cagaram assim, literalmente, não tem mercado, não rola, nada. Eu voltei puto e criei o case. E aí, a Gama é a mesma história, eu queria trazer a General Assembly, que era uma cópia maravilhosa, e os caras cagaram também, eu criei a Gama. E aí a Gama foi mais provocativa ainda, porque era General Assembly, né? GA. Aí eu criei uma GA, Gama Academy. Justamente para provocar. Então, se vocês têm ideia aí de gringo que não quer fazer no Brasil, me manda que eu consigo. Reza a lenda Pelo que ranço. a história da RD também foi, o Eric tentou trazer a HubSpot, não sei o quanto que isso é a história romantizada ou a real, mas ele falou, já que não dá pra trazer, eu vou criar cara, aqui. Os caras ignoram o nosso poder do jeitinho, né? Então, porra, aí foi isso, a BS, cara, daí montamos, era um evento para ser para 750 pessoas. Na foi primeira já foi quanto? 1.400. 400. Que ano foi isso? 2014, primeiro case, 2014. E aí foi um sucesso absoluto, assim, todo mundo olhando, falando, caramba, nunca ninguém tinha reunido todo o ecossistema, os principais VCs estavam lá, os principais aceleradores, os melhores empreendedores, história até hoje que a galera me conta, fala, porra, eu só investi naquele cara porque eu conheci no case, só investi porque ou só mudei minha empresa porque eu vi uma palestra foda de alguém. Então, tirei todo mundo da toca, André Street no palco, quem já viu o André Street no palco, Laércio Consentino num palco falando para startup, sabe? Então, muitas coisas legais, muito orgulho ali. E aí eu cheguei num momento que eu acho que eu tenho que passar meu bastão. Fiz todo um plano de sucessão, contratei o Rafa para ficar no meu lugar. E a Gama foi exatamente esse estalo de eu queria resolver o problema dos talentos. Pela ABS ainda. Cara, todo mundo me reclamava. A única dor que não tinha sido resolvido era essa. Acesso a capital? Check. Acesso a conhecimento? Check. Acesso a regulação, inclusive, governamental, já tinha programa do CID, já tinha o Startup Brasil, então o governo já estava meio que tentando não atrapalhar, pelo menos, né? Sim. Só que acesso a talentos, o Eric da RD me falava, cara, eu vou lá nas faculdades, bicho, ninguém nem sabe o que é embalde marketing, RM, é assim, tá distante entre o que a startup precisa e o que vocês podem fazer. E aí eu falei, eu vou validar essa porra. Achei a General Assembly como benchmark, fui lá, fiz um puta pitch deck, tava palestrando no Venture LA sobre ecossistema brasileiro de startup, quanto a ABS, e o diretor de expansão ia estar lá. Aí fiz um puta deck de uma noite para outra, sabe aqueles negócios de falar quantos helicópteros tem aqui, economia de São Paulo, vender Brasil. Vender Brasil, né? Vender Brasil primeiro, depois eu vendo a tese. E aí o cara, pô, legal, acho que em 2025... Olha isso, tá estamos chegando, em 2025. Tava chegando. Talvez em 2025, isso era 2015, tá? Talvez em 2025 nosso plano é para ir para lá. Se você quiser antecipar, a gente pode ir, custa $15 milhões upfront para a gente ir para lá. Igual o governo da Coreia, acabou de pagar, a gente está indo para lá. E aí depois eu fui saber que o Flávio Pripas, quando ele foi montar a concepção do Cubo, a primeira empresa que ele buscou para levar, porque todo o ramp-up da WeWork foi com a General Assembly no vácuo ali. Abriu uma WeWork, já tinha General Assembly, porque era do caralho, né? Você já tem uma escola, um cowork, escola e cowork. E aí ele foi tentar fazer o mesmo playbook. Os caras falaram exatamente isso pro Flávio Pripas. Ó, $15 milhões upfront, se você quiser, aí a gente vai. Eu falei, cara, o cara não tem noção do que é o Brasil, meu irmão. Aí eu falei, porra, você não sabe o que é Welcome to the Jungle. Voltei puto no avião, desenhando a GA, e aí todo o tema Hulk vem, transformação, Gama Academy, vem de raio Gama. Enfim, nasceu em um voo. Foi num voo. Eu tenho até hoje a minha agendinha. Assim, eu desenhei o que era a General Assembly, e aí o que seria a Gama Academy, todos os produtos, só que falhei miseravelmente na primeira tentativa de validação, porque era $4 mil um curso lá. Eu tentei deixar R$4 mil aqui. Ok. Tô falando em março de 2016. O lançamento da Gama oficial foi em abril. Eu tava validando. Aí falei miseravelmente. Falei, cara, eu vou fazer o que o playbook manda. E a Gama é uma aula de você pegar o Lean Startup e você pegar todas as rodadas de investimento, a escadinha que todo mundo fala, a Gama é playbook total. Até o FFF teve, pô. R$50 mil ali do Diamant e do André e do Amuri. Como 0 PPT e tal. Então tem uma aulinha, mas eu entrevistei 32 empresas em 5 estados, fui lá falar com o Vinícius Roveda em Joinville, fui falar com o Eric. BH, então, eu dominava BH, né? Porque era a galera da ABS, era lá. Pela Rock Content, Melios, cara, uma caralhada de gente lá.
E aí validei com eles que a melhor tese seria transformar um job description em uma ementa educacional. E aí eu sou exatamente essa ponte entre o que o cara já tem e o que falta. E aí eu adiciono esse valor, o cara contrata depois. E aí o primeiro modelo de negócio foi esse Success Fee. O cara pagava R$150 para estudar. O aluno só pagava um compromisso ali, né? É o custo do eu sei, toa, exatamente. Né? Agora, uma coisa interessante, né? Você falou lá do Clique Bairro, né? Sistema, Venture Builder, a parte da Startups, né? E, cara, você teve, então, um monte de aula aí, né? Com um monte de gente, vendo um monte de gente. Cara, quando você foi começar a Gama, o que você tinha mais de... Você falou, cara, que você tinha aprendido dessas jornadas antes da Gama. O que mais te pega? Networking, cara. Eu acho que, assim, o fato de eu sempre servir, e eu peguei um trauma, eu acho que eu te contei isso uma vez, que eu peguei um trauma na ABS, todo mundo via sugar, né? E aí eu comecei a exalar um pouquinho da frase que eu falo todo quanto é lugar, que é, puta, é muito mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas. E tem muita anta que vem no nosso caminho, sabe? Aquela parceria caracu, que todo dia tem você não é a cara, entendeu? Sim. Todo dia aparece uma nova oportunidade disfarçada de esforço que não vai dar resultado. Então, acho que eu consegui juntar muito servir ao longo desse período e conectar pessoas que eu tinha, assim, a clara noção que era só pegar o telefone e ligar, e aí eu já tinha acesso a talentos, eu já tinha acesso, na Gama, né, quando fui começar, já tinha acesso a investidores, já tinha acesso a um monte de gente que já sabia o que eu fazia. Então, o melhor do empreendedor é quando as pessoas sabem que o seu nome, né, o seu cartão de visita se chama reputação. Então, track record é uma coisa que, porra, faz muita diferença. O cara olha... Por que o Diamant e o Amor botou dinheiro sem ter PPT, fazendo um pitch na mansão dele lá no Rio? Porque os caras sabiam que eu tinha feito a ABS sair do absoluto zero para ser um negócio milionário que, porra, tá lá e pode gerar muito mais fruto, sabe? Muito mais impacto. Imagina se eu fizer isso de uma forma privada, né? Então, acho que foi isso, César. Aprendizado de que tem que ter paciência, consistência e resiliência. As três palavras que talvez se eu puder resumir, não tenho tanta coragem igual o Rick de fazer tatuagem, mas eu realmente acho que essas três palavras me guiam assim, aprendi várias coisas com vários amigos empreendedores, mas as principais são essas, assim. Entrega consistentemente o que o seu cliente quer. Segura no pulso dele, para de ouvir hype, tá ali, cara. O cliente tá na sua frente falando o que você precisa. Sim. Tenha paciência para parar de ficar comparando o palco dos outros com os seus bastidores. Eu lembro muito do dia da Simpla. Eu tava na Simpla quando saiu a notícia que a Ingress tinha acabado de captar 10 milhões de reais. A Simpla não tinha feito o deal com a Móvel ainda. Eu olhei pro Rodrigo numa paz, numa tranquilidade, assim, o Cartacho. Eu falei, caralho, velho, e agora? Como que você vai concorrer ali? Calma, velho. Paciência, aqui é continuar entregando consistentemente. Um mês depois, a Ingress lança aplicativo de Apple Watch. Sabe quando você tem muito dinheiro? Sim, você sai fazendo o que não precisa. Né? E pra mim, dinheiro é igual água. Pouca água mata você de sede, muita água mata você afogado. Inteira, sim. Então, irmão, naquela hora eu absorvi um negócio que eu falei, caraca, que nível de paciência. E aí, Tribe captou 250 milhões. Vai lá ver a Tribe agora. Entendeu? É isso, assim. Então, assim, tenha paciência, faz o seu. Faz o seu. Arroz com feijão todo dia, lasanha no domingo. Arroz com feijão todo dia, lasanha no domingo. Tem empresa e empreendedor que quer fazer lasanha todo dia. No domingo você tá enjoado, cara. Aí uma hora vai dar ruim, entendeu? Boa. E o último, que é a resiliência, é tomar pancada. E não é sobre apanhar, é sobre levantar, sabe? Sofre 5 minutos, lindão. Parabéns, você teve 2 burnouts na sua história empreendedora inteira. Mas se eu não tivesse voltado e tomado um tranco de algumas pessoas para religar, a máquina tinha parado, entendeu? Então, assim, não minimizando toda a parte de saúde mental, que eu acho que o empreendedor paga um custo emocional foda. Total. Mas resiliência é sobre se cercar de gente que quer o seu bem, sabe? Então, eu acho que tem um lado muito altruísta nesse sentido, que você tem que trocar e abaixar a guarda para não ser o Superman, porque toda vez que você vai num evento, vai falar, e aí, tá bem? Tô bem pra caralho. Porra nenhuma, tá lá, se fudendo.
perdendo gente, tomando processo, entendeu? Então, tem um monte de coisa que a gente sabe e às vezes não é falado. Então, por isso que eu gosto pra caralho de podcast como esse, que é real deal, zero capa da exame, sucesso, zero caixa, sabe? Cara, revista cara. Porra! Eu tenho um amigo que fala assim, eu parei de acreditar na imprensa depois que comecei a mentir pra ela. É foda isso. Sim. Antes da gente entrar um pouco nos ups and downs da Gama, acho que seria legal dar um pano de fundo do que é a Gama, cara, e se você consegue medir, eu imagino que se o tamanho do impacto que a Gama tem no ecossistema de startup brasileiro hoje, né? Cara, não sei se eu consigo medir, mas eu sinto em vários momentos, nuances, rede social, e é sempre aquele negócio que resgata, assim, e dá uma emoção foda, porque, de fato, era feita para empregabilidade, né? Então, a Gama começou com um propósito muito foda de eu não tenho gente no mercado de trabalho, meu pitch era 150 mil vagas não serão preenchidas. Do nada, durante o período da Gama crescer, virou 750. Então, é como se tivesse vários maracanãs, cheio de banco, com pilha de dinheiro, assim, ó, querendo dar emprego. E não tinha gente pronta para trabalhar. E do outro lado, na época, era 14 milhões de desempregados. Hoje está 7, eu acho. Então, foi um lance de timing também da Gama muito foda. Assim. Deu subir na prancha na hora certa. Eu só perdi do timing para Mastertech, mas que também depois não sei o que aconteceu. Começou um mês antes da Gama, o resto é história. Mas a maneira como já vocês tinha resolviam o problema era bem diferente. Já tinha, né? A Lura, que era Kaelon, virou a Lura, mas era 100% online, então tinha um jeito diferente, e eu acho que a gente foi para um negócio mais carnal, mais humano, mais imersivo, mais realmente que transforma. Então, assim, e aí eu fui descobrir tudo, porque eu não manjava nada de educação, e hoje, cara, me considero uma das pessoas que manja pra cacete de educação, mesmo não sendo pedagogo, porra. Então, e fui aprender sobre RH, porque eu também não entendia nada, bati lá na Sofia Esteves, quero te dar 2% da empresa pra ser minha mentora. Ele não quis, depois se arrependeu, né? Porque eu não sabia fazer as coisas, entendeu? Então eu tive que aprender 2 grandes eixos aqui. Então, a Gama resolvia um problema crônico do mundo de tecnologia como um todo, porque depois acho que o grande ganho da Gama foi atender grandes empresas também, que perceberam que esse espírito de startup, mas com a grana da estabilidade da grande, conseguia reter ainda mais esses talentos. E ao longo de uma jornada de 5 anos, formamos 52 mil pessoas. Caraca. Desenvolvedor, design, marketing, vendas, cibersegurança, produto, data science, que foi o embrião de todo mundo foda que eu conheço hoje que tá trabalhando com IA, fez os cursos de data science da Gama. Animal. Então, isso é um negócio muito foda. Então, 800 clientes, assim, recorrentes, pagando uma grana para conseguir contratar a galera, vários outros, sei lá, nossa base tinha 32 mil empresas, mas que talvez contratou uma vez ou pagou um curso para algum colaborador. Então, assim, eu acho que tem um negócio de corrente do bem, que a gente sempre usava, que chamava Delta Change, que daí coleciona história, desde o cara que era motoboy, passou na 3ª tentativa no processo seletivo da Gama, estudando pelo YouTube de madrugada, porque o cara ficava no corre, morava no Capão Redondo, tinha um filho na época, chama André, o cara. E aí esse cara entra na Gama, na época a gente já estava com o modelo B2B, que era de bolsa de estudo para as empresas contratarem, ele se forma como developer, entra na Natura, hoje esse cara é tech lead lá, ele ganhava R$1.200, R$1.800 como motoboy, esse cara ganhando 12 pau hoje. Imagina o impacto que gerou na vida desse cara fazer 10x em... Não, animal. Ele é 2018, eu acho, essa história. Então, menos de 10 anos, entendeu? E aí, sabe o que me fode, né, no emocional? Um dia esse cara me liga, tempo depois, ele já estava trabalhando, na época ele entrou ganhando 4 mil, tá? Então já era um quase 4x ali, 2x, 3x. Ele me liga e Junqueira, o que você vai fazer sábado? Porque eu tô com um projeto social aqui na favela, que eu tô juntando 5, 6 meninos aqui que iam para 2 tipos de emprego, ou subemprego ou tráfico de drogas, aviãozinho. E eu tô formando esses caras todo sábado aqui, já faz um tempo, e vai ser a formatura deles, então eu queria que você viesse aqui dar umas palavrinhas. Aí eu já tava derretido no telefone, falei, é esse tipo de impacto que eu acho que não dá para mensurar, que é aquele Delta Change que aprendemos na Endeavor, é como se fosse, solta uma pedrinha na água, ela faz a primeira onda que ela é maior, que é o nosso aluno que eu contava.
mas aí ia mais umas 2 e 3. E aí daí que vinha o grande B-Reg da Gama, que era, porra, eu quero formar 1 milhão, quero impactar, transformar 1 milhão de pessoas. Mas era 1 milhão de alunos? Não, senão era Cogna, soja da educação. Eu focava em fazer um bem feito que ia impactar o pai, a mãe, ia dar uma outra forma de vida, rentabilidade. E aí isso, porra, fez a diferença ao longo prazo. Mas eu consigo te dizer pelo menos uns 3 impactos assim que eu percebo. É claro que vai ter um viés, porque eu acho que a história da Gama e da Hamper se misturam muito desde o início. Sim. Nasceram praticamente na mesma época. Como chamava a sua antes? Saiteína. Eu tinha Saiteína, agência. isso aí. Eu te conheci na transição de uma para outra. A Gama nada mais era do que 4 estações num coworking e uma sala de aula que vocês davam os primeiros programas ali, depois foi virando... Na Plug, exatamente. E, pô, tive o prazer de me conectar com você nessa época. E, cara, sendo muito honesto, talvez eu nunca tinha te falado isso pessoalmente, mas poucos momentos eu tive num lugar, assim, que eu senti, eu falei, cara, isso que estão fazendo aqui é uma parada diferente. Eu fui, cara, curiosamente, olha que loucura. Um cliente meu na época tinha comprado um programa da Gama. Eu tive reunião com ele o dia inteiro. Deu à noite, ele falou: bicho, eu tô estafado, eu vou pra casa, eu comprei um programa. Você não topa ir lá hoje? Quer ir no meu lugar? Eu falei, uai, bora, vou lá. Fui lá, cheguei, aí teve eu acho que era o Startup Sales, era o primeiro. Depois, nos próximos, eu vinha dar aula. Cara, eu vi aquilo, passei o final de semana, eu falei, isso que os caras estão fazendo é um negócio diferente. Aí enchi o saco na semana do Junqueira. Eu falei, cara, você tá começando isso daí, eu quero participar de alguma forma. Não foi a Anta, né, meu? Não foi. Esse aí ajudou, hein? Aí eu falei, não, cara, eu quero entrar, cara, não quero nem saber se tem... Parte da aula era assim, vira de costa um pro outro, um vai ligar pro outro, você usa esse script e você usa esse. Um tentava defender, outro atacar. Então, cara, virava uma sala, parecia um call center da Telemon, assim. E a gente fez muita coisa legal. E esse aqui, não, eu tô querendo dar. Vai, lida com a objeção aí, vamos ver. Não, a gente fez muita coisa legal. E realmente acreditava no propósito mesmo, porque eu acho que dar as coisas online, tudo agrega conhecimento, mas a vivência ali que a gente conseguia proporcionar em vários finais de semana... E aí, medindo o impacto, né, cara? Eu tenho na minha liderança ainda 2 pessoas, Nath e Kesley, que foram aluno meu, queriam um primeiro emprego de SDR lá atrás e hoje estão em cadeira de gestão. E, eventualmente, no LinkedIn, eu recebo uma mensagem assim, ô, professor, beleza? Lembra de mim? O cara é empreendedor de uma puta empresa, teve aula de Hustler comigo 10 anos atrás. E você vai se lembrar, óbvio, que a gente usava muito o hub de vocês... Quando o ecossistema de São Paulo de startup tipo Hamper, Octadesk, RunRunit, mais um monte, NetShowme, era startup de 5 pessoas e a gente se juntava lá no hub de sexta-feira para contar, dar um status de como que tava cada empresa, tomar breja junto, né? Então, acho que era no prédio com o E-Commerce Brasil, lembra? Bem na época que você entrou. Perto de Pinheiros, ali. Na Oscar Freire, quase na frente da Estação Sumaré. Baita de um predinho ali, hein? Valeu, Baeta. Não, você imaginar que várias lembranças dali. Você tava falando do Eugênio, né? Da Eduz. Eu conheci o Eugênio ali. Sério? Eu tava com você ali na Gama, aí ele quis me conhecer e tal, isso em 2017. Algum evento? Cara. Não, eu conheci um dos sócios dele e tal. Aí ele foi me lá, encontrar ali. Porque você tava onde em a gente reunião tomava de conselho. café ali do lado e tal. Caraca. Que foda. Cara, eu acho que a gente tava no embrião de muita coisa, né, cara, que veio... E a gente nem sabia o que vinha por aí e tal. Então, mas dava muito pra legal. sentir que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Sim. Né? E era um momento, né, que assim, pô, tava borbulhando, né, essa questão das startups no Brasil. Tava, assim, as empresas sendo... Cara, que essa onda aqui é um monte de investimento nesse negócio, é uma... tsunami que as empresas precisam... Então, as empresas queriam também, as tradicionais, né? Cara, como é que eu trago esses recursos para cá? Pô, se não tinha nem para as startups, né? Sim. Né? Ainda mais... Então, cara, você falou, a questão do timing é muito importante aqui, né? Então, foi no tempo certo, e a galera na sedente. hora certa. A proposta de valor resolvia uma dor real. A gente olhava dentro da Hamper, por exemplo, e... Mesmo a gente sendo uma escola de vendas interna, por exemplo, quando eu contratava um vendedor e um CS de mercado e formava do zero, tinha uma rampagem X. Quem vinha da Gama tinha uma rampagem completa. Porque o cara 2x. tinha passado um mês de programa meio que a la Bop, assim, que o cara realmente entrava sabendo segurar a arma Um dia um aluno chegou e falou assim, professor, eu expliquei pra minha mãe o que a gente tá fazendo aqui, porque ela não tá entendendo, porque eu tô virando madrugada e tal. Aí ele falou assim, mãe, eu tô fazendo um programa que é tipo
programa aprendiz com o Bop. É o misto dos Filho, você dois, toma né? tapa na cara e fala, não, ainda não, mãe. Mas é isso, é competição, tinha E a eliminação galera engajava tal. muito, Porra, né? muito Eu lembro foda. quando fazia os eventos que você fazia também lá na Oxigênio também. Eram Sim, as feiras depois, as né? feiras Pra de empregar contratação. a galera. Era o The Voice ao contrário. E o Rick tinha que ir lá mostrar quanto a rampa era interessante É isso. pra isso. contratar. Não, Então, quando você inverte os talentos, você bota os caras em outro nível. Em um dia a gente empregava 100 pessoas numa paulada só, né, cara? Eu lembro do dia do iFood, cara. E eu acho que ninguém sabe disso, talvez, mas é um reconhecimento que você vai passar pro Kesley e fala pra ele também assistir esse episódio. Mas o Kesley ficou no meu pé e do Saulo, eu acho que uns 4 meses, 5 meses, falando o seguinte: 2 empresas foram na feira de contratação e fizeram rapa. 3 empresas, o iFood também. iFood, a Vanad e a TOTUS. Uhum. Chegava na feira de contratação, eu tinha um recurso limitado, que eram 100 pessoas treinadas ali, e aí as empresas faziam pitch, eles iam lá e contratavam, e assim, demorava um dia, 2 dias, já tava 80% da galera empregada, assim, sabe? Então, o negócio, ou pelo menos, assim, entrevista marcada, com 30, 60 dias chegava nos 70, Teve 80. uma época que o candidato ficava até meio assim. Cara, falando com daí 8 tinha que baixar a startups ao bola, eu mesmo já tive que tempo, fazer recall, de falar, segura, tá, Sim, neném? sim. Gol só é gol depois do VAR. Então, quando tiver contrato assinado, aí você Sim. comemora. Mas 8 entrevistas não é nada, entendeu? Uhum. Aí, cara, o Kesley falou assim... A menina da Avanad, que na época era a Mona, ela falou, por que vocês não fazem um só pra mim? Eu quero ter um Gama Experience Programa contratado. só para a Vanad. Aí a Vanad Experience faz um white label. Eu, não, cara, imagina o trabalho que vai dar só para um. Cabeça de tal. startup, nunca Cabeça quer de customizar startup, pra não quer customizar cliente tal. Até você ver o valor, né? grande. E aí eu lembro que um dia o Kesley entrou e falou assim, cara, ela fez essa conta aqui comigo que ela toparia pagar, porque lá já tem default um valor de contratação de 3.500. Hiring plan de empresa de tech, o base é 3.500, que eles vão pagar para um headhunter, que é aqueles tarrafa, assim, sabe? Joga no LinkedIn, traz, joga 3 entrevistas, ruim pra caceta. Né? E, enfim, era com isso que a gente tava disputando, com um headhunter de lote, genérico. Sabe? Minha casa, meu candidato, sabe? Porra. O Kesley falou, bicho, tem uma oportunidade, vamos testar, vamos fazer. Até ele insistir, eu fiz uma reunião com a menina. Cara, ela chegou com o programa, ela desenhou, ela falou o que teria que customizar e não era muita coisa. Não era o bicho de louco, mas eu ia ter que alocar uma equipe que daí na época virou o XP Pro, depois do XP Pro virou a área do Corporate, Gama Corporate. E cara, foi um sucesso absoluto, porque eu tinha um programa White Label, que o manual de operações era exatamente igual, tinha coisas mais fáceis, porque daí eu não precisava das 4 stacks, então eu não precisava de um desafio que contemplava um objeto de aprendizagem para um cara de marketing, para um cara de vendas, para um cara de... Porque isso é a complexidade. Por que as faculdades não fazem isso? Porque dá trabalho. Porque quando você escala, você precisa de padrão. Padrão significa salinha de aula, enfia o aluno lá e pronto. Agora, a Gama não. Conseguimos fazer um negócio de louco, cara, que era realmente fazer uma customização e uma escala bizarra, que eu lembro da nossa maior missão impossível, que foi esse contrato de R$500 mil que salvou a gente de falir, foi... A gente conseguiu 120 programadores React em 45 dias. Gente júnior, mas que já tinha uma base, a gente formou essas pessoas, empregou essas pessoas em 45 dias, Animal. 120 pessoas. E aí você fala, porra, foi uma linha de negócio que foi um trade-off que fez a linha de receita da Gama sair do 100% dependência do motor 1 B2C para 60-40 B2B, e foi por causa do Kesley. Animal. Então, reconhecimento aí pro Keslão. Boa. E aí, mas... Insistência do vendedor. Ou seja, empreendedores, quem tá na ponta, quem tá segurando a lança. Sentindo o pulso. É quem ali, né? sabe sim. do modelo de negócio, do pivô, mas tem que ter essa visão meio também de ouvir, porra, de não ignorar. E qual que foi, assim, nessa jornada que a gente tá falando, pô, eu acho que o impacto é bem claro, tem muita gente que, você falou, tem muita gente formada que viveu aquilo, né? Mas qual foi a primeira, assim, respirada a fundo, ou que você teve que, cara, segurou a respiração, deu aquela dor na barriga, o que foi esse down seu aí na jornada da Gama? E eu acho que o Kesley rodou nessa também. Foi o dia que eu te liguei e você empregou ele. Foi. Esse talvez foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim, ó.
Longa história curta. Eu lembro dessa história, então eu lembro. Foi um começo da separação societária, inclusive, mas tem um padrão na minha vida que eu não consigo explicar. Toda vez que estava acontecendo um lance muito foda na minha vida pessoal, tipo o meu primeiro filho nascendo, a empresa tava acontecendo algum caos. E na época, o meu sócio daquela época tinha separado, tava com, né, a flor da pele, buscando aí outros cônjuges, e encontrou uma e meio que fez uma força assim pra, cara, tem que ser nossa COO. E aí, primeiro que eu já não lidava muito bem esse negócio de casal, diretor junto, tal, na Ambev, tipo, isso era proibido. Um dos dois tinha que pedir demissão, tal. E aí foi indo, eu fui deixando, porque, cara, eu tava aqui, mil maravilhas, tô tendo um filho, tal, cara, vai decidindo aí, vai decidir. Cara, chegou num nível de botar a faca no meu pescoço e falar, cara, ou ela é sócia ou eu tô fora. E sócia é relevante, tinha que dar 5% pra ela. E na época ela já tava fazendo meio que uma consultoria de RH, porque a gente não tinha RH, já tinha 32, tava indo para 40 pessoas, e aquele caos quando começa o processo de ramp-up ali. E aí ela chega um dia e fala assim, ó, nós temos um plano aqui, queremos te apresentar, e eu preciso que você esteja muito atento em todos os tempos e movimentos que a gente vai ter que fazer. O plano era o seguinte, último dia do ano, dia da festa de confraternização, que a gente estava junto com o E-Commerce Brasil ali, eles estavam em cima, a gente embaixo, então ia fazer uma festa única naquele predinho. E ela chegou com um bilhetinho falando assim, ó, essa aqui é a lista do dilúvio. Tinha 17 nomes nesse dilúvio, que eram pessoas que a gente ia pivotar, ia deixar um modelo de negócio que a gente ia estar, para focar mais em consultoria, porque era, porra, quando eles viram uma venda R$500 mil, chama a mina de ouro, né? Vai dar margem, lá. Mas, cara, não era o que eu queria. Eu queria escalar, queria vender, eu queria fazer impacto e tal. Mas naquela época eu tava tão vulnerável, meio besta, que eu ia aceitando tudo. Isso porque eu era dono de 90% da empresa, contando a parte societária, fora os investidores, né? Contando ali o Founders Equity. Sim. E aí fui indo, deixando, e, cara, fiz o que ela pediu. E ela falou assim, ó, eu vou separar as duas equipes, uma vai lá pra cima, a outra vai aqui pra baixo, você faz uma roda e eu preciso muito que você chore. Que loucura, mano. Aí eu, como assim? É pra diminuir o nosso passivo trabalhista. Porque daí as pessoas vão ter uma similaridade. Eu falei, cara, eu choro assistindo The Voice Kids. Você acha que 17 pessoas de altíssima performance, que eu lutei para conseguir contratar, lutei para treinar essas pessoas, você acha que eu não vou chorar por ter que demitir essas pessoas porque estamos deixando uma unidade de negócio aqui, vai desativar o programa de formações e tal. E aí tive que fazer essa parada. E aí no outro dia, cara, eu peguei a minha agenda e eu falei assim, ó, tudo que eu evitei fazer na minha vida empreendedora, que era pedir favor, porque eu só servia, só serviço, eu fui cobrando cartucho por cartucho, falando, cara, eu tô com uma tropa de elite aqui que eu vou desligar por conta de estratégia de negócio e não por performance. E eu preciso, não tô te pedindo favor, não, mas eu preciso que você entreviste ela só para você ver o nível dessas pessoas. Nessa época não foi favor nenhum, para mim foi uma bênção, porque se a galera... Não é porque você tá aqui nem nada, né? Não precisaria... mas se a galera que passava pelo programa era boa, a galera que trabalhava... Como era professor, né? Era transformador na Gama, eu interagia muito com o seu time. E eu falava, cara, que assim, eu sou muito amigo do cara, eu não posso fazer proposta em ninguém, mas a minha vontade era levar todo mundo embora, porque era todo mundo ele me muito ligava depois que alguém saía, me ligava e falando, e aí, é bom, ruim e tal, aí eu já dava os flags. Então, cara, foi uma das coisas mais difíceis, César, que aconteceu, que você tava perto e depois você... Foi engraçado porque eu fui pedir benção, né? César e Fábio estavam no meu board e a gente foi apresentar a então... terceira pessoa. Fomos no Galeto, você lembra? Na galeteria. Termino, cara. Eles levavam no Girafa, você vê que você era mais Não, mas você acha que eles pagavam? Rashid, né? Divide em 5, porra. Pô, aí fomos na galeteria, daí no outro dia o César me liga e fala, cara, que porra foi essa? Que jantar esquisito foi esse? Eu falei, pô, César, né, tava indo tal, porque, pô, é importante pra empresa e tal, aí ele me apertou, eu falei, cara, meu sócio botou a faca no meu pescoço, ele vaza, ou ele, se não contratar. Ele falou, cara, nada a ver, vamos desfazer esse embrolho aí e tal.
E nisso a gente foi indo desfazer A gente desfez o negócio inteiro. Desfez o negócio inteiro. E aí, cara, saída, o estalo veio por causa da Alê, Papagelatos, lembra? Que era minha head de vendas. Foi sua head fenômeno. de vendas, sim. Não, e ela é um Tá na fenômeno até Vind, hoje, tá na Vind, brilhou hoje. brilha demais. Cara, lá. agradeço ela, assim, cara. Ela é um exemplo de alguém que foi, acho que foi minha aluna, trabalhou na Gama, interagiu muito comigo. Falei, mano, a menina é gigante hoje, onde ela trabalha. Gigantesca. E aí ela me botou a real, assim, porque ficou, né, os remanescentes, pós-dilúvio. Ela chegou e me deu a letra, ela falou assim, cara, não parece a sua empresa. Cara, eu cheguei em casa, eu lembro que eu tava assim, no banheiro, passei a mão na cabeça, eu falei, por que eu tô fazendo isso? Porque assim, começou a pressionar a data, porque eu tinha marcado uma live pra anunciar o fim do Gama Experience, cara. Que loucura. E cara, meu filho, assim... Eu lembro dele me ligar chorando. Bicho, a gente não vai mais continuar, vai ser só Corp agora, B2B, lá. Daí, cara, eu cheguei, olhei o cap table e falei, cara, eu sou majoritário. Eu que mando nessa porra. Por que eu tô fazendo uma parada assim? Tungada aqui, né? Liguei primeiro pro Fábio. O Fábio tinha, é um dos maiores cases de separação societária arquitetada. Foi o da Móvel, Anytime. Ele me contou toda a história, como foi. Eu falei, me dá uma aula de como separar. Principalmente CTO, tem banco de dados, código AWS, lá. Eu nunca queria saber, tava confiando, pô. Como que faz pra separar? Liguei para uns outros 2 founders que também tinham. Cara, peguei o playbook, fomos tomar um café. Sim, sereno, foi top. Pô, meu caminho tá pra cá, meu caminho tá pra cá. Não, também acho que é de boa, vamos separar, lá. Pô, você sabe que eu tô sem grana agora pra comprar suas ações, mas vou comprar com o caixa da empresa parcelado, fizemos um bom deal e tal. Vacinamos e tudo bem. Não aliciamento e não compete lá marcado. Dá 30 dias... O CEO da Foxbit me liga. Ô Gui, recebi uma proposta de uma plataforma sua aqui, mas tem uma mulher aqui de CEO diferente. Me manda isso aí. Eu fui lá ver, cara, puta, Talentify. Falei, que porra é essa? Fui olhar, cara, o nosso código inteirinho. Todas as telas, só pintado de outra cor. E, teoricamente, um novo modelo de negócio. Porque lá eu não cobrava por vaga, eu cobrava por vaga, ali cobrava tipo um SaaS por mês. Não, então isso não compete. Porra. Primeiro ética, né? Copiar o código e colocar a porra do negócio lá. E aí eu lembro que eu recebi também o outro da Infoprice, os dois que me caguetaram. E aí, cara, a Rosi tava comigo na época, minha COO, falei, cara, vai resolver isso, porque eu não tenho condições emocionais de tão puto que eu tava. Aí o Amuri me passou o telefone de um dos maiores advogados societários do Brasil, Felipe Herrera. Liguei, ele falou assim, você quer que tira cabelo, pele, osso? Porque, cara, nós tava com o par de AIS, tava na nossa mão, tava tudo errado ali e tal. E comprovação de cartório, código, siglinhas GA no código, sabe, Gama Card. Então tinha muitas coisas ali erradas tal, e aí a gente foi pra cima, e aí acabou que apazigou, largou, mulher largou, e aí, pô, você vê que às vezes não compensa esse tipo de coisa. Então, assim, esses baques, e principalmente de energia, né, ele draga, porque você não tá jogando na empresa. Então, começa aí, assim, esteja atento aos sinais. Enquanto tudo isso rodando internamente, ainda um mercado a conquistar, o mercado rodando e um monte de gente com expectativa. Eu acho que no ano seguinte vocês tiveram um puta ano forte, né? Porque a gente sempre fala, né? Sempre o down precede um grande up, porque acho que 2018, 2019, vocês arrebentaram de fazer programa pelo Brasil inteiro. Tinha acabado de sair da Yugo. Cara, pegamos ali um fenômeno de desenvolvimento, assumiu como CTO, cara. Aí entramos no jogo de plataforma mesmo, né? Até teve um pivô, assim, de posicionamento, de nome, e começamos a colocar gente online pra dentro. E, cara, se não fosse isso, a gente não estaria pronto na pandemia. Porque não teria plataforma, não teria. Antes era um negócio meio puxadinho, assim, ia fazendo, meio planilha online, mas... Cara, quando a gente fez esse up, aí o jogo mudou completamente da Gama. Então, acho que esse foi um grande ponto. Eu acho que um segundo, César, que talvez venha mais para cair a ficha agora, né, empreendedora, é quando você tá dentro de uma escala grande e você para de ouvir os seus pares. Então eu sinto que, e aí, não é porque tá na sua frente não, mas se não fosse você, teria sido dado muita merda,
por ter tomado muita decisão naquele negócio muito do ímpeto, A empolgação, né? Intuitivo e tudo mais, e o César sempre foi o pé no chão e eu cabeça na nuvem. Então, ter um conselheiro que, pô, primeiro preza caixa, segundo, olha um pouco mais com atenção em qualquer movimento, não te deixa fazer merda, eu acho que eu fui um pouco filho naquele momento, assim, e você foi pai. E a relação é muito assim, e você ama o filho, você quer o bem do filho, você tá falando pra ele, cara, você vai fazer merda, aí o filho vai lá, pega o carro escondido e bate. Eu era esse filho. Sim. E mesmo assim ele continuava lá. É o pai que perdoa também. Mas você acha Perdoava. sabe que é o mais legal de você ver isso agora? Imagina você hoje ajudando empreendedores. Porra, tá doido. Sim. E tem uma coisa assim, por mais que você fale muitas vezes, cara, tem hora que você tem que deixar ele fazer. É isso. Cara, Pra não ele tem aprender. jeito, cara, porque você fala, viu? Parece que você tá querendo dar uma de chato, mas, cara, talvez ele tenha que passar. Você tenta assim, cara, só não se mata. Mas que ele vai se machucar um pouquinho, talvez ele tenha que se machucar, né? É Então, interessante isso, mas é legal você ver isso hoje, Não, né? e, Que você... e pensa que foi antes e depois, não era pelo volume da grana, porque César já estava ali representando um investimento de 600 mil reais, que foi o nosso anjo. Uhum. E que eu nem tinha entrado, nem né? tinha entrado, Eu mas tava você ajudando ele com o Fábio, fazia né? gestão de portfólio naquela época. E só uma curiosidade muito rápida, quem me apresentou pro César e pro Fábio foi você. Talvez não não fosse sabia não. você, não tinha dado a rodada da Hamper na época, não existia Startups and Caralho, Downs. animal. É Que bem bom. legal. E nada era o meu acordo com o Fábio, a gente montou o Smart Money, né? Era, cara, vamos investir daqui pra frente, né? Mas como ele tinha alguns investimentos feitos antes, eu não tinha entrado na Gama, eu tinha entrado só com o Rick, né? Na Worldpackers. Worldpackers. E aí eu falei, cara, não, vou ajudar então com a Gama, né? Aí eu entrei pra... A história foi num aniversário da Gama, eu fui, tava lá com você me apresentou um dos anjos. Aí o cara falou, porra, o que você faz? Bababá, troquei o cartão com ele gostou da Hamper, ele me apresentou pro Povo, aí você deu o endosso, falou, não, eu conheço o empreendedor e tudo, e a gente acabou fazendo coisa com o Smart Money também. E aí eu acho que o depois, quando vocês botaram 3.900.000, o nível de compromisso, o nível de tamanho, né? Tinha co-investidores ali que eu fui fazer pitch junto, cara, e o César me dava os toques ali, ó, esse aqui, o drive do cara é esse aqui, o drive do cara era esse, tinha cheque de $500 mil ali no meio, sabe? E de co-investidores. E aí o after, cara, disso, eu acho que foi um nível de confiança mútua, assim, porque era como se começou a chover, tá escorregando, e os caras falaram, Junqueira, vai no seu manche aí, nós estamos aqui. Mas, cara, eu tive que segurar o tranco, porque pandemia veio, nós tínhamos um plano para fazer 10 sedes ao longo do Brasil, e o pior de fazer uma cópia de algum competidor ou benchmark é copiar o que ele tá fazendo de ruim. Né? A gente fez a cópia de uma escola de Curitiba que estava expandindo pra caramba na época, e veio a pandemia e dá A Gama tinha um elemento físico presencial, isso é importante dizer. Era uma startup, mas vocês tinham um custo de execução de programa astronômico, né? Mas a margem era boa, mesmo assim. Sim. Assim. Mas tinha um risco de fluxo de caixa no negócio, né? O modelo de negócios bimodal, de ganhar do B2C e do B2B junto, era lindo, maravilhoso. É uma tese foda. Sim. Eu cobro do cara aqui, depois cobro do cara aqui. Então isso, porra, era um negócio muito massa. E aí eu acho que dentro da jornada ali de fazer essa expansão, a gente pivotar para o online, e assim, foi em 5 dias, Rick. Nós tínhamos um programa marcado no Cubo, o Cubo liga pra gente, fala assim, ó, fechou, não abriremos. Vai fechar. Ó, você tá vendo aí a notícia do italiano, que Covid, o caralho, a gente falou, e agora, velho? E assim, seria a nossa turma recorde, porque a gente tinha 3 teses de crescimento. E você sabe que essa do Cubo, quando o Cubo avisou ele, foi o que me disparou. Eu falei, cara, ferrou. Eu comecei a falar com todas as empresas do portfólio e comecei com a metodologia lá pra gente trabalhar com catástrofe. O plano de contingência que ele me ajudou a montar. Até hoje, eu tô no board de uma empresa e a gente discutindo planejamento estratégico, levanta o CPO e fala assim, cara, mas a gente tem um mês de caixa. Eu, epa! Puxei. Comitê de crise aqui. Plano de contingência, cara. Ó, congela. Cara, primeira coisa que tava no plano. Congela as vagas. 2, limpa.
o que não é estratégico. Segura a grana aqui, cara. 3, senta no caixa. Cara, assim, tinha 6 passos. Eu lembro que eu ajudei o Lucas da Mind Miners, que ele não tinha um plano de contingência. E o nosso aqui, gabaritou, assim. Que é o tal do, cara, wrong way, muda. E aí, nisso, transformamos limão em limonada, cara. Era o maior programa que a gente ia tocar. 3 teses de crescimento, volumetria por turma. Eu lembro que você e a World Packers, que era, cara, as mais viagem, sensíveis do portfólio. fizeram falar, cara, sensíveis. vocês são um para-choque, cara. Vocês já vão tomar a primeira porrada assim em um mês. E foi o oposto, né? Porque você todas virou as empresas de todo educação mundo. cresceram. A gente achou uma coisa, você mudou rápido e, você cara, vê cresceu, o pau né? que o Max Milhas tomou na pandemia, o cara sobreviveu, mano. Sim. Ali foi punk pra cacete também. Corta tudo, né? Viagens, lá. Então, assim, a gente tinha 3 teses de crescimento. A volumetria por turma, então, quanto mais alunos, maior a margem. Elasticidade de preço, então vamos trabalhando o ticket. O ticket que era 150 por aluno foi 1.800, chegamos a 21 mil reais os programas de bootcamp com ISA, sabe? Que um modelo de negócio diferente. E capilaridade de atuação, que era geografia. Cara, neste momento, nós começamos a ter 10 países com brasileiros fazendo Gama Experience online. Aí eu falei, caralho, velho, não tem mais limite. Sim. E aí, pô, começamos a botar 250 alunos por turma, diminui o ticket médio, mas aumenta o volume, diminui o custo pra caceta. A gente falou, temos um ouro na mão, pô. Temos um ouro, não sabia, valeu. Valeu não, né? A pandemia foi ruim, mas assim, o choque foi o que fez a gente ir. E daqui a pouco começa Itaú ligando, daqui a pouco começa a Vetex ligando, começou Magalu. Essas empresas, cara, meus funcionários não sabiam nem usar Zoom. Esses eram os depoimentos das empresas. Cara, precisamos adaptar. E aí a linha de corp, velho, cresce de maneira bizarra. Aí foi o marco da gente entrar em treinamento e desenvolvimento. Porque hoje 80% do budget do RH tá para dentro. Treinar quem já tá lá dentro. 20% só tá no recrutamento e seleção. E a vida da Gama até 2020 era recrutamento e seleção. É o marco da gente entrar em T&D. E aí, porra, ali é muito mais dinheiro. Sim. E aí construir tese, construir plataforma, skill assessment, Gama Skills, tudo. Que foi o que acabou culminando com a venda para a Anima. Porque eles tinham HSM. E HSM era um negócio muito mais consultivo. Sim. Muito difícil de aumentar encaixava a margem, ali direitinho. A gente encaixava ali, pô. E aí no B2C tinha lá, só de tech, 16 mil alunos de cursos de graduação de tech, que a Gama poderia ser um efeito colateral para diminuir evasão. Eu dou a plataforma Gama Station aqui para você e você não evade, porque você ganha 80 cursos do nada aqui de tech e tal. Ou eu faço upsell para ti, né, na hora da conversão da matrícula, toma que você ganha aqui não sei quantos mil reais de bônus, que é acesso à plataforma da Gama. Então os caras da noite pro dia ganharam um negócio foda, então foi um pouco da estratégia. Segundo eles compraram a Gama por 3 motivos. Primeiro que a gente tinha uma máquina de vendas extremamente azeitada do ponto de vista de previsibilidade, cadência e tudo mais. Então, tanto B2B quanto B2C, 2 times e tal, separado. Segundo, metodologia de ensino, que realmente era um negócio diferente. A gente chegou a rodar um piloto com eles lá, usando o prédio deles na época. Então, a gente sempre fazia barriga de aluguel. O primeiro Gama Experience foi no IBMEC. Sim, fizemos muitos na Impacta, né? Na Impacta, na Anhembi Morumbi. Então, tinha esse efeito de usar um ativo parado. E aí, a terceira coisa era a plataforma de tecnologia, que, pô, a gente desenhou nosso próprio LMS, o ATS, um LXS, daí tinha Job Board, tinha toda a plataforma de evolução que seria desenvolvido aí depois da aquisição. Então, foi um pouco dos motivos. Então, acho que, assim, foi novamente timing. Sim. Porque não sei se você lembra, a gente assinou 16... Eu cheguei na reunião de board, foi engraçado essa. Acho que era outubro de 2020. Aí a gente somando o crescimento e o César falou, cara, esquece o rodada. Porque a tese era, pega o dinheiro de 2020, capta 18 meses de runway. Então, em junho de 2021, era pra gente estar fazendo uma rodada de uns 30 milhões de reais. Mais ou menos. Não saiu a rodada, mas saiu uma venda de 34 milhões de reais. Boa. Né? O primeiro cheque para comprar mais ou menos 50% da empresa. E aí o massa foi que o César falou assim, vamos olhar, porque chegou um cliente que era a Vetex, Mariano me liga um dia, do nada. Achei que a gente ia tomar um come, porque a gente estava rodando Tetris,
que é o maior programa universitário do Brasil, foi 75 mil pessoas inscritas, em 5 minutos caiu a plataforma. Eu e o Ale desesperado à noite, madrugada, tal. Aí no outro dia, ligação do Mariano. Eu falei, pronto, vai cancelar o contrato, deve ter ficado puto e tal. Ele me liga e falou, já pensou em vender a Gama? Não. A gente tá querendo montar um Netflix corporativo aqui, tenho 30 mil clientes. Você larga a mão do B2C, aí já machuca, né? Larga a mão do B2C, você vai 100% do B2B, né? Nadar aqui no meu aquário, vender pra caralho e tal, vamos fazer cursos de outras coisas. Você tá pronto pra estar em inglês, porque a gente tá indo pra Romênia. Cara, foda, assim, o plano, o Mariano é foda. Ele falou assim, ó, a gente vai assinar o Day One, que é o dia 1, o que acontece depois das 10 empresas das 11 empresas que a gente comprou, só um founder que saiu para empreender, os 10 ainda estão aqui, o Alfredo era um deles, que tinha acabado de vender a X-Tech. E aí levei pro board, falei, pronto, gente, olha que loucura, veio uma proposta, achando que os caras iam, não, esquece, caguei, porque, né, quer vender o porquinho mais gordo lá no Natal, sim, né? Sim. Aí o César, vamos ouvir. Você lembra disso? Lembro. Ele falou, abre então a competição, porque não é algo que a gente queria. Só que a gente não precisou abrir a competição, porque foi 16 NDAs passivos. A gente não buscou um comprador, não teve também trabalho. Foi a época que o mercado tava um alvoroço, né? Tava todo mundo bidando, tinha que ter uma empresa de educação, e aí foi as marcação de posição e tal, o Monax tinha dela, como que chama aquela que investiu no Nubank? O fundo do... Kazek. A Kazek, tinha um, Digital House, tinha a da Argentina lá, então cada um foi fechando o cerco, sabe? E aí, pô, os grandes grupos, todo mundo desesperado, ninguém sabia fazer coding, ninguém sabia. E era, teoricamente, o futuro do mundo, né? Eita, pegou. E aí, neste momento, a gente começa a receber, cara, coisas aleatórias, empresas do mercado financeiro, grupos educacionais, clientes grandes, players consolidadores, e dentro desses 16 a gente caiu para 4 term sheets, que foram os finaleiros, 2 era grupo educacional, e a gente contratou, na época, a Audaz para nos ajudar, porque eu não sabia fazer a parte da negociação. Foi super legal, né? Com o Julian e com o Marco França, que, assim, arrasaram, né? Um ficou, vamos cuidar dos investidores, tinha muita coisa para fazer. O próprio César, tinha muita rodada, o próprio César tinha que ligar para cada um e falar, porra, acabamos de entrar, fazer um ano, vocês como que já vai sair? Sindicalizavam, né? Tinha muito anjo no cap table, né? Não, mas era tudo embaixo do guarda-chuva deles. Okay. Mas é que ele tinha os anjos lá do início, depois teve a rodada. Só que ele tinha que ligar pra falar, né? Porra, não vou dar um top-down nos caras. Então teve um trabalho do Julian com o César para falar com todos os anjos e confortar todo mundo, quem que fica, quem que sai, como que limpa, que era uma das obrigações. Era muito cedo sair, né? E eles tinham acabado de entrar há pouco tempo. E aí, outro trabalho, que daí foi o Marco comigo, que é fechar o deal negociação com os caras lá, né? do melhor valuation Inclusive, possível, acho que no melhor grana. Você gravou um episódio com o pessoal da Aldas, que é uma aula de M&A, né? Aula acho de que pra M&A. quem quiser dar um zoom na história do Junqueira, nessa parte específica, eu acho que vocês, durante uma hora, fazer o drill down, assim, né? E tem muitas táticas lá, sabe? De, pô, se você não pode levantar da mesa e ir embora, você não tá negociando. Se você não criou FOMO de Itaú versus Bradesco, né? Aquele negócio da competição, você também não vai ter upside. Tem que ter o bad cop e o good cop. Você tem que sair da briga emocional e jurídica e deixar a rinha. Aí, pra ele, eu lembro. Cara, é muito aprendizado naquele podcast, hein? Fica a dica aí. E eu lembro que pro Guilherme, cara, era um show de sentimentos, cara. Nossa. A hora que ele tava bem, outra hora que ele tava puto. Cara, você vai dormir cada dia de um jeito, porra, né? montanha-russa do cacete. Porque tá ali, cara, e aí? Né? De milionário a falido de um dia pro outro. Assim, e eram deals, estrutura de deals muito diferentes dos 4 ali propostos, que ficou 2, e aí entrou em cena os caras para ajudar na negociação, então não teve o trabalho de finding, de buscar os compradores, mas teve o trabalho de negociar. E isso ajudou que o nosso valuation fez vezes 3 com os caras. Porque tava num olhar ali, mas aí o cara trouxe umas regrinhas de sweat equity que eu não sabia. O que vem antes, o que vem depois, o que o aporte faz e aí depois o aporte feito agora, cash in versus cash out, ele vai meio que empilhando valuation, aí você vai somar. Então é um negócio maravilhoso, assim, cara. Os legal. Bastidores têm aulas, termos e baskets, tabela persa, várias coisas muito loucas, assim, que você vai descobrindo, e é uma baita aula, e a gente conseguiu concluir o deal dia 7/7/2021,
Animal. E aí, porra, foi aquela champanhe merecida que a gente Sim. tomou junto. E aí depois... Pra assinar, você lembra que eu o fui de Diamant, madrugada, cara, ninguém achava ele, tava lá nas montanhas, Tinha não alguém sei que tinha aonde. que assinar que tava lá. Eu lembro Não, que eu eu não tava sabia da assinar, cara. Eu fui de ClickSign. madrugada lá, cara. De madrugada, ClickSign. Eu não sei por que eu tive que ir de Uber ainda, cara. Era um negócio que lá, né? Assinar o negócio, cara. Mó cara de sono, assinando um monte de O documento Fábio lá. preocupado com o imposto de renda, sabe? Assina, caralho. Depois a gente vê o negócio do imposto de renda. Porra, assina. E assim, a gente ficou 2 dias no escritório de advocacia, fazendo o closing. E aí, cara, escritório de advocacia é foda, né? Porque assim, e o jeito que é feito é meio burro, assim. Você faz uma versão, daí manda, e o seu advogado tem que ler, daí ele muda uma coisa, manda, se o cara não aceita. Então vai se perdendo as versões. Aí, tipo, vamos fazer a leitura final, que parece um rito, assim, uma missa. E lá, do nada, enfiaram um CTO de Pitbull, um CFO de Pitbull do meu lado. Não tinha isso combinado, não. Não, veja bem que isso é uma coisa importante. Não tinha isso combinado, não. Cara, peguei a mão do telefone, um dos caras que começou o deal não tava lá. Eu falei assim, ó, tô me retirando agora. Acabei de dar entrevista pra exame, que ia sair no outro dia. Caramba. Já falando, vou pedir pro cara tirar. Tô vazando. Eu vou ligar de volta pra a pessoa 2, né? Quem tava ali na negociação. Porque eu tô saindo do deal, porque... Cara, combinado é uma coisa, né? Cumprido tá sendo outra. E ele, não, pera aí que eu vou ligar pros advogados. Aí ligou, tirou. E aí, porra, sabe aquele negócio de mudar nos 45 segundos do tempo? Uhum. E aí foi indo. Aí a nossa assessoria de imprensa pode soltar, e empresa listada, você só solta antes da bolsa abrir a matéria ou depois da bolsa fechar. Uhum. Então tinha janela que teria que fechar no primeiro dia. Aí ligamos pra nossa equipe e falamos, ó, vai sair amanhã, eu acho que saiu umas 7 da manhã, 8 tinha da que sair manhã. o comunicado, CVM, Dá o fato relevante, pra sair né? E notícia. pensa eu contar pro time, não sai a notícia, e o time fofoca com alguém e tal. Então, assim, Sim, galera, sim. NDA da piscadinha aqui, ó. Dá 2 piscadas que vocês assinaram o NDA. Eu estou comunicando que a Gama vai ser vendida pra Anima Educação. Não falei nada de detalhe, valor, mas agora a gente vai fazer parte de um grupo gigante, tananá. Isso era 7 horas, aí saiu a notícia no outro dia. E como que foi ali o aprendizado de entrar numa estrutura gigante, tendo sido esse empreendedor raiz aqui de um monte de... que você traz? Porque tem muito empreendedor que tem essa... Assim, você falou, por exemplo, da Vetex, né? Vários empreendedores, mas talvez é porque tem uma mentalidade já de startup e tudo, né? A Local Web tem bastante disso, né? Os empreendedores ficam muito, mas a gente vê que não é a notícia geralmente comum, né? Geralmente comum é, principalmente empresas mais tradicionais, quando compram um cara mais raiz empreendedor, muitos dos caras acabam vazando, né? Não ficam, né? Como é que foi pra você? O nosso earnout era de 4 anos, consegui diminuir para 3, negociando bem lá, mas eu acho que o mais difícil, e talvez o que mudou muito a minha cabeça, e eu sempre fui um cara muito apegado a propósito, a um pouco de como que a transformação vai acontecer e tudo mais, era o romantismo que eu desenhei ali dentro da estrutura da escolha que a gente teve, né? Então, assim, poucos M&As também são feitos num processo que você tem opções, né? Às vezes, porra, você tá sendo vendido, mas há contragolpe ali e tal. No nosso caso, assim, a escolha foi cultura, propósito e pessoas. Então, tinha um nível ali muito legal. E aí eu olhava aquilo da porta para fora, falava, cara, vai ser animal, tal. Porque uma coisa é que os founders falam, né? E ali, porra, a Anima tem 3 fundadores que estão no negócio até hoje. Então, é aquele negócio da essência que você fala, caralho, tal. Mas mesmo o que eles falam, o que eles tentam fazer, não é tão fácil fazer. Uhum. Você pega uma estrutura de 400 mil alunos, 18 mil funcionários na época que eu entrei. Não sei quantos daqueles ali são professores, 25 marcas, todos os estados do Brasil. Então imagina movimentar uma palha lá na ponta. É difícil, cara. E, pô, eu tava ali nos níveis de VP, às vezes, com reuniões, falava, não, vamos fazer o disparo do e-mail marketing? Vamos. Fala pro seu diretor falar com o meu diretor. Fala pro seu gerente falar com o meu gerente. Aí o meu acabava aqui, né? Porque no máximo tinha 2. Sim. Aí fala pro coordenador, analisa, desse, caraca, e não saiu o negócio. Uhum. Então, assim, o negócio é complexo e não é culpa deles. Eu sinto que, de fato, tinha um querer fazer e o compromisso de fazer era contratual, inclusive. Só que mas não era na velocidade que você estava habituado quando o negócio cara, era... Então, tudo... assim, empreendedor, se você quer vender, cara, você saiba que você estava num carro de Fórmula 1 e você acabou de entrar num tanque de guerra. Um transatlântico. Então é jet ski versus Titanic mesmo. Então tem um lado difícil
do empreendedor saber lidar com isso e ter esse nível de paciência. Então, para mim, César, eu acho que uma das coisas mais difíceis é como lidar sendo um builder, uma pessoa de construção, de velocidade, de realmente transformar ali qualquer ideia em execução de uma maneira rápida em algo que você precisa ser político. Aí você vira CPO, né? Chief Palmolive Officer. Não é mais CEO, né? Então você tem que ser o Palmolive ali, sabonete, dá uma sabonetada. Como que você lida com esses stakeholders que começam a botar um monte de anta na sala? E aí começava a vir umas parcerias, caracu, e aí, pô, na época eu tava aceitando tudo que viesse. E aí, não, vamos fazer uma parceria com a empresa de eventos aqui, vamos. Aí começa, aí o cara entra no board como observer, do nada você não sabe mais da onde começou, sabe? Tartaruga em cima do poste. Não sabe como foi parar lá. Você não sabe como né? foi parar lá, você sabe que alguém colocou. Então foi umas tartarugas que foi surgindo, cara, e eu acho que isso vai minando um pouco o empreendedor, vai distribuindo. A parte da integração, uma parte difícil pra caramba, como você faz o CSC funcionar, né, do RH, dilui o seu marketing, dilui o seu sistema, aí tinha que virar, eles estavam tombando para Oracle na época, a gente usava o OMIE, que era muito mais rápido e tal. Aí como que você migra? Pô, nosso código-fonte, muito foda, aquele sistema, não, tem que usar a nossa LMS ali, aí você ia dando um tchau para aquela coisa maravilhosa que você criou e, pô, não vou usar, velho, sério? Mas como assim? Pelo menos nessa unidade de negócio e tal. E aí você começa a se questionar se as decisões lá estão sendo pensadas e estratégicas ou estão sendo políticas e fundamentadas em outros tipos de razão. Então, isso é um pouco que desgasta também, eu acho que da relação. E fora as negociações, né? Pô, peguei uma fase muito foda de Selic, tava 3, Selic 13. A gente deu um all-in dentro de um modelo de negócio no B2C de você só me paga quando você estiver empregada, porque a gente tinha os números. Sabia que eu sabia empregar as pessoas. Só que isso gerava uma dívida para a pessoa, né? Que era um contrato de um empréstimo praticamente, e quando ele tivesse empregado, ele começava a pagar parcelado. O foda é que eu dependia de algumas fintechs que estavam na época bombando, Provi, a Revelo, tinha a Revelo Up lá, e tinha uma que chamava Evidence, Essência, alguma coisa assim. Então, eram 3 providers de grana, porque os caras tinham feito FDIC, eu pegava essa grana, e tomava como se fosse na cabeça o tuition fee do aluno, rodava o programa, então era superaftário pra caceta. E depois, quando o cara começasse a pagar, o risco era do cara lá da fintech. Eu tava pagando 20%, 25% da cabeça, era 18%, sei lá. Só que daí os caras que tinham captado no fundo 1, a Selic 3, como que ele ia captar no fundo 2 a Selic 13? Ninguém queria mais os caras. Foi onde todo mundo que dependia de grana se fudeu. E a gente tinha virado um merge de fintech. E aí liga pra nave mãe e fala, puta, pra continuar o plano aqui, ou a gente corta, muda, ou a gente pega mais dinheiro. Aí mais dinheiro significa mais diluição. Em você. E aí essa é a parte que o empreendedor às vezes é mais cabaço. Eu tô falando do meu caso especificamente de achar que ter um pai com bolso grande soluciona todos os problemas e você não será achar penalizado. Que é um pai, né? É. Não é um pai. É como, é um padrasto voltando que no não gosta exemplo, muito de você. Voltando no exemplo do pai, pô, você vai precisar de uma mesada maior? Tudo bem. Aí quando você volta, cadê seu carro? Peguei o seu carro como garantia. Sim. Eu te emprestei o dinheiro, né? Então, cara, é meio isso. Então, acho que hoje eu faria coisas bem mais diferentes. Eu entendo o dinheiro como realmente água, sabe? Muito afoga, pouco mata de sede. Legal, boa. Legal. Antes da gente fechar nos ups and downs, tem uma passagem, e aí sinta-se à vontade de detalhar ela no Nil, mas a gente tem um grupo, né, de empreendedores, boa parte deles já sentou aqui, né, só para citar alguns, o Lucas da Mind Miners, o Rodrigo da Octadesk, o Daniel da Cortex, o Marcelo da Convênio, enfim, a gente se junta pelo menos uma vez. Só faltava eu, foi mal. É verdade. Pelo menos uma vez por semestre a gente queima uma carninha juntos e normalmente um de nós está passando algum momento e me marcou muito, eu não vou me lembrar a data, mas um que você meio que convocou extraoficial. Galera, precisamos juntar hoje à noite, preciso trocar ideia. E ali o bichão, mano, se abriu, cara, se emocionou, porque você tava com meio que um cheque garantido, né, que ia entrar, tava numa... e você tinha acabado de receber a notícia de que o dinheiro não ia entrar. E meio que o lance dele foi assim, eu fui de uma empresa que ia tomar um investimento enorme para uma empresa que pode não existir amanhã, né? Era um pouco esse o papo.
E, cara, é isso que eu falo, o psicólogo do empreendedor é outro empreendedor, cara. Não tem como você não ter essa rede de apoio. Eu acho que esse grupo sustentou muita gente ali, cara. Eu acho que o Lucas, cara, quase deu piripaque várias vezes ali. Eu acho que o Daniel viveu na época pré-SoftBank, cara. Com um cheque com o tamanho do desafio muito maior. Que, putz, teve os seus up and downs e ele contou aqui, enfim. Mas, cara, essa história foi muito foda, porque eu tava com um dinheiro de caixa que ia sustentar um pouquinho. E aí a gente chegou e falou, pô, precisamos captar. Eu tava com, Monax, tava com Domo, tava com um monte, assim, competindo ali, mas o tamanho da nossa rodada era um tamanho que era menor do que o mínimo de algumas, que faz no mínimo 5 milhões, que na época era $1 milhão. E aí consegui fechar com um fundo que era private equity, já tava forçando um pouco a tese, mas entraria. E 3 milhões e 900, porra, do caralho, fechamos o term sheet. Nesse dia, eu tenho um outro grupo que chama Fight Club, que tem uns empreendedores que, porra, não era... Fight Club, é da porrada. Não era nada, mas, porra, tem um Fabrício Blois lá hoje em dia, assim, né? Há 10 anos esse grupo existe. E aí a gente faz um jantar por ano. Eu cheguei nesse jantar, gurilão da bola azul, cara. Botei assim, ó, pá, na mesa. Falei, fechei o investimento. A Muri do meu lado falou assim, calma, leque, é só um term sheet. Nesse dia, eu comecei a entender a diferença, pensar na tese que eu falo hoje, cara. Gol só é gol quando o VAR apita ali, quando o VAR valida. Então, dinheiro na conta. Investimento só é investimento quando o Pix cai lá e você dá uma atualizada. Porra, agora o dinheiro tá. E eu comemorei term sheet, falei pros meninos e tal, e todo mundo, porra, parabéns, lá. Fecha, corta a cena, né? Vamos pro Natal. E aí o César falando, ó, estamos com caixa pequeno, tem que segurar agora, espera a grana cair e tal. E, cara, essa auditoria demorou. Acho que era aquela Grant Thornton, sei lá, a gente tomou 0 bola preta na avaliação. Deram parabéns, inclusive, e tal. Porra, beleza. Isso era final de fevereiro ali. Então demorou quase 2 meses essa due diligence. E aí eu ligo pro dono do fundo falando, ó, agora, né, eu quero saber a expectativa. Neste momento, assim, chegando já em março, a gente ia pagar uma folha, teria que pagar uma folha de uns 150 mil na época, tinha 16 mil reais em caixa. Oh, que delícia. Então tinha que cair o dinheiro pra folha e a gente já tinha dado 2 pedalas em momentos. A gente começava a pagar dia 1º, depois foi pra aqui dia útil, depois a gente falou, galera, vocês conseguem segurar até dia 10? Porque era mais ou menos o prazo que a gente tinha falado lá. E nada da resposta, eu tô voltando pra casa, esse dia é icônico, assim, parece que eu tô vivendo ele aqui, assim. Voltando pra casa, morava na Chácara Santo Antônio na época, pegava aquela ponte estaiada ali, uma segunda lá, da Morumbi. Tô passando pela ponte estaiada, toca meu telefone, então. A gente ia fazer uma outra empresa aqui, criar uma outra unidade de negócio de educação, e o MEC veio aqui, a gente viu que o buraco é bem mais embaixo, vai ter que botar muito mais grana e vai ser o dobro, e o dobro é justamente a grana que eu tinha me comprometido. E era um term sheet non-bind, né, que é não vinculante. Eles não tinham obrigação de fazer. Não tinha obrigação, cara, mas parabéns, continue aí e tal. Eu vou torcer aqui. Vou torcer aqui. Cara, eu lembro que eu cheguei em casa, meu filho dormiu umas 9 da manhã e, cara, quase não vi o Theo. É engraçado que eu tenho pouquíssimos vídeos da Lia, porque a Lia nasceu na pandemia, ela é Coronial, né? Coronavírus com Millennial. Coronial. E eu vivi muito a infância dela, e por isso minha esposa não precisava filmar para me mandar. O Theo já tem muito vídeo dele, porque eu tava sempre assim, saía às 7 da manhã, chegava às 9, 10 horas da noite. Cheguei 9 horas em casa, já tava dormindo, fui pra cozinha, sentei no chão, comecei a chorar e abracei a perna assim, igual um feto. E fiquei lá, cara, minha esposa falou que acordou no outro dia, e desesperado, olhou pra cama, cadê ele e tal, fui lá e eu tava lá meio que dormindo, meio assim, babando, e fiquei 2 dias fora do ar, foi o tal do burnout, não tinha esse nome bonito na época. E aí, o povo tudo ligando, a Rosi desesperada, falou, não, eu tô indo aí, Paty, não, eu acabei de falar com ele, ele vai aí, eu vou levar ele. Todo mundo desesperado que eu tava fora do ar, né? Cheguei, eu tinha uma mochilinha muito brega, assim, aquelas de Faria Lima, assim, de ladinho, que você bota só o computador. Cheguei lá, chamei todo mundo, fomos lá pra baixo no E-Commerce Brasil, eram 4 sócios na época, tinha uma pessoa de head ali que a gente chamou também. Falei, galera, aconteceu o seguinte, a gente teve o cheque do investidor cancelado, temos que fechar as portas, não sei como que vai ficar, vamos
dar prioridade total para a equipe, o que a gente puder negociar aí, parcelar, tal. Vamos empregar toda a galera, porque eu já tinha o reminder da outra cagada lá. Sim. A Rosi, cara, ela virou, ficou quieta, todo mundo assim, já botando a mão na cabeça, cara de triste, fossa, tal. A Rosi foi lá, pegou minha mochilinha, tava na minha mesa, essa brega, socou no meu peito, assim, ó, ela falou assim, ó, tem uma coisa que você me ensinou e agora você precisa praticar. Tá com dor de cabeça, vende que passa. Vai resolver esse problema vendendo. O mercado tá aí, a gente faz um negócio foda, a gente não vai morrer hoje. Cara, foda isso. Da hora. Eu peguei, saí, fiquei umas, sei lá, 4 horas tentando ligar pra um monte de gente, agendando reunião, 4 dias fazendo reuniões, e depois do 4º dia, era uma segunda-feira, eu voltei com o sim, o e-mail, eu piscava assim, não acreditava, Accenture fechando 500 mil reais. Um pipeline do tamanho do Não, investimento. Que os vocês outros pegar, depois né? eu nem lembro mais quem que Aí era, acho que a assim, gente porque adiantou, esse... né? Aí liguei pro César e falei, bicho, consegui um contrato, só que é a merda que tá escrito aqui, ó, que paga em Aqui 60 e 90 dias. Tipo, Pra empreendedor fluxo nunca de é Ambev. fácil, né, velho? cara, e temos 5 dias, César, pra cair o... Isso já era dia 10, a gente tinha combinado com a galera. Dia 5, tinha combinado dia 10. Aí falei, César, eu somei aqui, mais do que os 150 da Folha, tinha fornecedor, alguns compromissos, dava 270 mil. Aí o César, a Muri e o Igor, cada um fez um rachid lá, e juros de pai, novamente, né? 1,2 ao mês, lembra? Fizemos um contratinho mútuo, devendo. Quando caiu o contrato... Eu já usei essa alavanca algumas vezes. Antecipação de recebível com o Sim, investidor, né? sim. Porra, pai. E aí, cara, os caras pingaram a grana, a gente sobreviveu e virou muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, Animal, essa história é foda. essa história pra mim marcou muito de resiliência. Eu vivi ela um pouco com você, mas talvez a gente se encontrou naquele dia, tipo, no ápice que você ainda tava sem a resposta do que fazer. Não, e um assim, monte ali, de dica foi vocês que deram ali, mas naquele ali dia. cai a ficha real Rede de apoio. O tamanho do risco que o empreendedor assume, né, cara? Você vê assim. E tava tudo dando certo. E nessa época a legal... Gama bombando, entregando um programa atrás do outro, e o empreendedor em frangalhos porque tomou a bola nas costas da rodada. E Gui, né, é legal a gente falar disso, porque, cara, o que tem de empreendedor nesse momento, né, depois esse inverno prolongado que a gente tá de venture capital e tudo mais, né? Que não consegue captar. Que não consegue captar, que tá endividado, que tá com problema, achando que tá sem... Cara, assim, você tem que ter... Eu acho que, né, puxando aqui, que eu acho que é um super up que você tem, né, cara, que você criou relacionamentos, cara. É isso. É importante criar relacionamento. Desde banco, eu lembro que eu falava para você, banco você tem que se relacionar sempre, mas são pessoas de próximo, é investidor, tem relacionamento com todo mundo, são esses outros empreendedores, né? A força que a Rosi te deu, outras pessoas te deram, a Lê, tudo, né? Ou seja, relacionamentos é o investimento mais duradouro nesse sentido. E nesses momentos é dali que provavelmente você vai tirar alguma lição, algum contato, ou até mesmo o dinheiro que a empresa está precisando, né? Então, o empreendedor que estiver enfrentando esses problemas, né? Cara, ele tem que tentar treinar essa resiliência e falar, cara, tá na minha mão, se eu tenho um negócio bom aqui... Se ele conseguiu, a gente consegue. E sem fazer romântico, isso aqui não é romântico não, a gente não precisa, né? Mas cara, eu acho que esse é um ponto importante, né? Para saber que, cara, tem momentos que são esses amigos mesmo que vão ajudar, né? São desarma, baixa a guarda, não porra, você não é o Superman, irmão, é isso. Sim. Então, todo mundo tá passando igual, mas ninguém fala, então chama meia dúzia, porra, tenho 5 cabeças aqui pensando muito melhor do que uma, isso é muito bom. Fechou. Não, tem que puxar os ups and downs então, vamos lá. ainda. Vamos lá. O meu já falei. O meu up acho que é essa questão dos relacionamentos, cara. Você sempre foi muito hábil, né, em construir os relacionamentos e foi o que te livrou nos momentos mais críticos, né? Tudo que você contou dos seus momentos mais críticos, né? Você sempre teve, por conta dos relacionamentos, uma porta de saída, né? Sim. Eu acho que isso é um ensinamento legal para os empreendedores, né? Criar relacionamentos, investir em relacionamentos. E vale falar que isso foi intencional, tá? Sim. Eu não lembro se você viu a minha planilhinha, mas eu tenho uma técnica, que eu botei isso no meu livro lá, que chama Iceberg Framework. Eu considero que os relacionamentos são como se fosse um iceberg. Você conhece as pessoas, na sua maioria, só fora da água ali, mas tem que descer e ser uma pessoa mais profunda. E no meu começo da minha jornada empreendedora, na BS ainda, nem sabia o que eu ia fazer, eu criei uma planilhinha, onde eu separava 5 categorias: possíveis sócios, possíveis investidores, mentores, recrutadores e educadores. Listava 10 pessoas para cada uma dessas
dessas categorias e ainda pontuava qual o nível de profundidade eu já tinha com cada uma dessas pessoas. Fábio Pova estava lá e eu tinha 0 relacionamento. Eu só sabia da venda da Móvel. Legal. E por mídia e tudo mais. E eu nutri esses relacionamentos servindo as pessoas. Desde mandar uma matéria, fazer um comentário, chamar para um evento. Do nada, Yuri Gitarri, que era um cara assim... Porra, o primeiro post sobre startups da minha vida, eu li em 2010, chamava O que são startups na Exame. Foi esse cara que escreveu, o primeiro acelerador do Brasil, o primeiro investidor anjo que eu conheci e tal. 4 anos depois, ele estava na minha planilha. 4 anos depois, eu estava na casa dele fazendo picanha para ele, para a esposa e para os 2 filhos. Olha que maravilha. Sim. Então, dá para ser premeditado sem ser interesseiro. Sim. Mas você precisa ser interessante. Genuíno, né? Eu acho que genuidade é o servir, mas é um servir que tem que ser consistente, consciente e contundente. Então, consciente é eu sei para quem eu sirvo. Porque daí você faz o seu recurso mais escasso, que é o tempo, ser servido para o lugar certo. Quando essa pessoa te ligar, ou quando você ver essa pessoa, você vai ajudar, você vai servir. Depois, consistente, que é... o pecado do network é você ligar para a pessoa quando você está precisando. Sim. Isso é cagada. Muito utilitário, Fica muito utilitário. Então você tem que estar sempre mijando no poste. O que acontece quando o outro cachorrinho vem? Tá lá o cheiro, entendeu? Então você tá sempre marcando presença, nutrindo, fazendo de certa forma alguma coisa. E eu ia fazendo destraves, assim, ó. Não conhecia a pessoa, agora conheço. Agora tô amigo no LinkedIn, agora eu já converso, agora tem o WhatsApp dela, agora tomei um café, agora almocei, agora jantei, agora já temos um negócio junto, fizemos alguma coisa. Então, eu ia fazendo esses destraves como fosse profundidade mesmo. E ao longo de um período, você acaba sabendo a hora certa de usar a contundência, que é o Anderson Silva no UFC era conhecido como um dos principais strikers. De cada 10 socos que ele tentava, ele acertava 7. E o empreendedor, às vezes, ele fica dando 10 socos e acerta 1, e essa é a cagada. Quando você for dar um soco, tem que ser contundente. E aí, no meu caso, eu servi quase 2 anos ali um ecossistema de curso de liderança que estava se criando. Eu fui primeiro aluno, depois virei mentorado, e quem dava essas aulas? Bernardinho. Um dia eu usei a contundência, falei, Coach B, que é o jeito que a gente chama Bernardinho, você topa ler meu manuscrito do meu livro aqui, Tempo, Dinheiro e Atenção? Queria muito que você escrevesse o prefácio. A gente faz uma doação junto para alguma ONG aí, alguma coisa, que eu sabia que a grana não ia fazer a diferença. Para ele topou, cara. Então eu soube usar do jeito certo, primeiro servindo, e depois, cara, pô, tá lá na capa do livro, prefácio Bernardinho. Isso é um negócio que a gente tem que saber entender e usar, e eu acho que muitos empreendedores usam de uma maneira completamente errada, e eu acho que é talvez uma das forças aí empreendedoras. É isso aí. Boa. Eu vou mandar... Você vai mandar? Manda eu vou mandar o up e o down, não, porque pra mim, você gosta de dizer, né? Eu já vi você falando algumas vezes do Red Bull e a Kryptonita, né? E muitas vezes a nossa zona de potência, ela tá... O que é o seu Red Bull e a Kryptonita é a mesma coisa, só depende do lado do eixo que você vai, né? Eu vejo na sua história, né, um perfil muito visionário, não no sentido pejorativo, um visionário que executa porque você realmente entregou, né? Eu acho que a Gama, ela causou um impacto durante a sua época e deixa um legado que eu acho que até hoje existe uma lacuna que não tem um player preenchendo, eu sei porque eu sou o ICP, vamos dizer assim, da Gama. Até hoje é difícil pra caramba contratar vendedor, dev e enfim... Só que para mim a tese da Gama, e aí entra um pouco do down, né, que é o lado do visionário que traz a dificuldade, que é a tese da Gama para ela ser entregue integralmente, na minha opinião, ela demanda muita grana e muita gente competente junto. Então eu acho que se na época a Gama tivesse encontrado mais ofertas, se você tivesse conseguido se cercar de bastante gente competente com você para entregar aquele plano, dava para ter continuado dando double down e hoje ser a marca, sei lá, a empresa que mais educa e mais emprega a gente no Brasil, certamente tinha espaço para isso, né? Sim. Mas era uma tese um pouco visionária, talvez demais, talvez para o tamanho do bolso brasileiro, ou até visionária demais para encontrar gente que tivesse capacidade de entregar aquilo no nível de complexidade que demandava, A gente né? não tinha ainda também, cara, um mercado de venture capital tão maduro. Não estava tão né? estruturado. Não estava maduro para... Não, eu também, pensar em captar gringo não era uma coisa que vinha na cabeça. Hoje eu já tenho essa clareza, assim, de fazer um negócio que
busque capital fora também, para não depender só daqui. Então, Sim, porra, mas sim. concordo muito contigo, assim, eu vejo essa visão de que adianta o topo da montanha sem ter a estrutura para você chegar no base camp ali, né? Então, sinto que há, sim, não só a oportunidade, como também uma nova questão de time. Então, quem sabe vem aí Gama AI. Porra! E outro aprendizado que eu acho, né, que é um down, que tem muito empreendedor que vive isso que você viveu, cara. Quando você começa a dar certo, você fica famoso, você é um imã. E aí você atrai, cara, o que vem de oportunidades novas, o que vem de coisa, o que vem de gente jogar confete, que é mais fã do que alguma coisa efetivamente consistente. E aí o ego dá uma inchada. Você se distrai. E aí você distrai, e aí você fica gerenciando tudo isso, uma série de oportunidades com aquele Aziz ainda para tocar, né? Então eu acho que você viveu muito isso, né? De ser extremamente, né, puxado para uma série de coisas. E eu vejo muito empreendedor e hoje quando eu vejo que o cara tá meio assim, eu falo, cara, calma, né, cara? Eu sinto que tem uma faca de dois gumes, cara. Eu lembro até hoje o Júlio De Angeli. Foi um dos nossos investidores, tal. Ele comentou um dia num story meu, falando, tá dando muita palestra, hein, CEO? Mandou ponto. Cara, eu dei uma respirada. Isso era, logo depois de eu ter saído de um palco com 3.000 jovens universitários das empresas júnior. E eu sempre, no final da palestra... me ligava depois dessas César, e eu ficava malzão, cara. Realmente me pegava, assim, achando que eu tô fazendo cagada, né? Como que vai ficar o relacionamento? Eu lembro dessa do Júlio, quando o Júlio te mandou. Então, e aí o conselho do César é, cara, mostra resultado. Deu um mês, o Vegetal fechou, que era o CMO na época, ele fechou o relatório e tinha lá como que chama quando você traqueia? A UTM. Da onde veio aquele volume de assinatura, que na época a gente já tinha o Gum Station, era R$49, cara. Tinha vindo 300 assinaturas daquele evento. Por causa da palestra. Assim. Por causa daquela palestra. Então, assim, às vezes não é porque você tá fazendo errado, empreendedor, é que você não tá mostrando a intenção do certo. Total. E isso, assim, pra mim, depois caiu a ficha. E eu considero que o branding que a Gama teve é porque tinha uma cara. O Founder-Led Growth, que é hoje conhecido, a gente gabaritou ali. Você fez esse playbook cedo. E o negócio dos atributos da marca, a mãozinha do Hulk, os caras botavam foto com a roupa verde e a mãozinha no LinkedIn. Aí os RHs iam filtrando e falando, cara, tem a mãozinha verde ali, eu quero. Já tá na frente. Começou a entrar nos job descriptions, diferenciais, ter feito Gama Academy. Aí você começa a ver que são atributos de marca. E aí eu sempre falo assim, empreendedor, se você tá gastando muita grana com esse CAC, principalmente ads, cara, começa a investir um pouquinho em branding. Branding, cara, pra mim é um conjunto de 3 coisas. Autoridade, endosso e reputação. A autoridade é fazer conteúdo e você ser o dono daquela porra, botar a cerca elétrica e ninguém vai falar sobre talentos digitais, carreiras digitais, senão eu. Aí criamos 50 pessoas pra você seguir de vendas, 50 pessoas pra você seguir de marketing. Cara, elementos de marca, porque eu sou autoridade, eu que falo quem é bom. Caralho, aí você toma um lugar de categoria. Né? Eu inventei a categoria, eu sou líder da categoria. Então, a autoridade vem com conteúdo. Endosso vem com cliente foda falando de você. Então, quando você pega um Itaú, cara, arrebenta pra todo mundo saber que é o Itaú, é o Magalu, é o não sei o quê. Ou se é aluno, aqueles depoimentos carnal, motoboy que virou CTO, sabe? Então, isso é uma coisa que faz muito sentido. E o terceiro, que ninguém investe direito, que a reputação é PR, cara. Quem fala quem é bom é a imprensa. Veja a política brasileira. Veja como que hoje é manobrado qualquer tipo de massa. É via imprensa. Então você acha que não vai ser manobrado quem é o dono da verdade em relação à sua marca, ao seu segmento, sua categoria? Então a gente sempre procurou ser útil. Então, no primeiro dia da existência da Gama, a gente fez um hack que era: mapeamos as vagas no mercado de trabalho, chamava Tech Jobs Report. E lançamos com o Estadão em Minas, que era a primeira edição, o MVP era lá. Só que eu convenci a jornalista de botar o link da pesquisa lá embaixo. O link da pesquisa ia pro site da Gama e tinha um pop-up ali falando, se prepare para as vagas do mercado de trabalho. Então, se eu estou divulgando as vagas, se prepare para as vagas. E eu pedi para ela também postar no Facebook deles, que era do estado de Minas. Quando eles postam e nos marcam, quando você reposta na sua página, você ganha um poder de ads. E aí a gente, colocou dinheiro naquele ads e aí não aparecia a Gama, aparecia o estado de Minas falando
Animal. da pesquisa e lá. E aí isso trouxe 2.300 inscritos no primeiro programa, quando ninguém conseguia existir, nem sabia que a gente existia, para 100 vagas. Então, um negócio bizarro, mas depois eu fui saber que isso chama Bullseye Framework, que é atirar para vários lados num senso comum, assim. Sim. Então, eu acho que tem que ter um pouco desse olhar para PR, assim, investir nisso, porque a imprensa realmente bota você em um outro jogo. Muito bom. Fechamos? Fechamos? Valeu demais, mano. Valeu, Gui. Valeu. Valeu, eu que cara. agradeço, caras. Valeu. Valeu.